Nesse vídeo nós vamos contar por que a Andy virou a Rosalina e como é que foi fazer esses efeitos todos aí. Espero que vocês gostem. Era um dia como qualquer outro, até que recebemos uma ligação inusitada. O canal Nerdice precisava de uma pequena ajuda. Lembrem-se que essa é uma missão ultra secreta. Precisamos de vocês no Smash Bros. E agora a gente vai ter que criar algo criativo para poder entrar no mundo do Smash. PH, a gente é rico. A gente tem um quadro gigante do Super Smash Bros. Vamos entrar nele. Sejam bem-vindos ao Chapéu do Presto! Oi, eu sou a Andy. E eu sou o PH. E como a gente foi convidado para fazer esse filme genial, nós resolvemos caprichar. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. Tu entendeu o que ele falou? Não. Vamos confirmar então. A missão inicial era simples. O Otávio do canal Nerdice chegou e falou: bota a Rosalina ali em cima, cara, ali em cima da cena que vocês estão vendo aí. Mas, cara, a gente olhou assim, pô, mano, dá pra viajar nas ideias muito loucas, cara. Então, assim, vamos fazer o cosplay sim, mas vai ter mais parada aí. Não vai ser só a Rosalina lá em cima, não. Não vai ser só a Rosalina lá em cima, não. E o Otávio nem sabe que a gente não colocou a Rosalina lá em cima. E eu não sei nem como é que a gente vai falar isso pra ele. Ih, caraca, agora o Otávio veio que off ao vivo! Eu falo a parada na hora, assim, ó. Aí a gente teve umas grandes ideias pra deixar tudo muito mais complicado e tudo muito mais bonito. Se a Luma chegasse, visse os caras morrendo, subisse, fosse pro espaço. Se ela fosse ajudada pela equipe do Star Fox pra ela poder fugir. Ela passa pro Rainbow Road, ela passa por todos os negócios do Mario, tipo assim, do Kirby, viajando a legal. mão da Master Hand tentando pegar ela. Cara, a gente faz tudo, pega as naves E voando. tudo explode. E a primeira missão era da Andy, minha, fazer um cosplay. E eu já não fazia um cosplay fazia mais de uma década. Eu acho que essa parte foi tão legal que podia ter um vídeo da Andy contando assim como ela fez o cosplay, contando com todos os detalhes. Bah, ia ser muito legal. Boa ideia, Lipinho! O link vai estar aqui na descrição, quando tiver pronto. Eu nunca imaginei fazer um cosplay da Rosalina. Mas se é pra fazer, tem que fazer bem feito. Ou seja, tem que fazer igual o Mestre Yoda falou. Faça ou não faça, tentar não existe. Imagina todo dia você acordar desesperado pensando: meu Deus, vai acabar, só tem uma semana, a gente precisa dar um jeito de voltar no tempo. E a gente conseguia, graças ao Otávio. Que ele aumentava o prazo. Mas os nossos heróis não contavam com a responsabilidade da vida adulta. De acordo com as minhas análises, nós temos 579 alterações. Ah, esse job já tá resolvido. Exemplos de vídeos de clientes com foco em resultado. Ah, outro job feito, antes do prazo. Comprometimento, feedback do cliente, gestor da análise, comprometimento, feedback do cliente, gestor da análise, compromete-se. Tá, já entendi, então... Caraca, que doideira, cara. Vamos deixar pra lá, vamos fazer esse monte de job aí e vamos deixar pra lá o nosso sonho. Da sua área e ou função. Putz, já vi que estamos sozinhos. Vamos ter que largar o YouTube pra pagar boleto. E quem disse que estão sozinhos? Já voltei da minha avó, agora eu tô pronto pra editar. Já desinstalei meu GTA, pronto pro combate. Let's rock and roll! Agora que a equipe de edição do Chapéu do Presto deu aquele help, caraca, vocês são demais. Agora sim, a gente conseguia focar no que realmente importava, que era o vídeo da Rosalina. O Chapéu do Presto do YouTube. Já que a gente vai gravar um negócio maneirão que a gente sempre quis gravar, montamos esse estúdiozinho aqui. Esse estúdiozinho, né? Esse baita estúdio, olha só isso daqui. Tem até guarda-chuva de luz. Cara, a gente dormia aqui, cara, no nosso quarto isso aqui, olha só. A gente dormia no trabalho, agora... era tudo atulhado, mas agora a gente já tá mais tranquilo. Se a gente já tinha um vídeo dificílimo pra fazer com prazo apertado, eu falei: Andy, já sei, vamos fazer um baita do make-off maneirão. Vamos deixar mais apertado o nosso tempo. Então, com várias ideias, só faltava uma coisa, só faltava o diretor do filme saber disso. Então, fizemos nosso café
E colocamos um terno, uma gravata e chamamos o Otávio para uma reunião. Vamos lá, Otávio. Séria. Senta aqui, jovem, vamos conversar. Você precisa provar essa Master Hand, Otávio. Você precisa provar essas naves explodindo. Por favor, cara. Mano, vai ser incrível. Eu já tô chorando só de ver, cara. Vai ser lindo, por favor. Aprova isso, mano. A prova vai ser irado, velho. Está aprovado. Com muito mistério. Chapeleiros, a missão. E a reunião foi um sucesso! Aí, ainda só tinha um personagem que provou a Luma viajando no espaço, aquela doideira toda. Ele falou assim... Aí eu falei, mano, posso me botar no filme também, você o Fox? Ele falou, pera aí, mano, tu vai se colocar dentro da nave, vai ser o Fox? Eu falei, sim, a ele. Mano, na moral, faz o que tu quiser, cara. Se tu tá falando que faz isso aí, beleza. E daí fomos ao trabalho, né? Enquanto a Andy fazia o cosplay, eu fui em busca de como faria a Luma. Me virei lá no 3D, aprendi a fazer rig, pra quem não sabe, é pra mexer o olho ali, o braço. Eu aprendi várias coisas de VFX nesse processo criativo. Aí VFX é efeitos visuais pra filme aí, pra quem não sabe. E na hora de gravar a Master Hand foi muito difícil, porque essa ideia veio depois de já termos feito várias coisas no vídeo. E a personalidade da Crazy Hand e da Master Hand são muito diferentes também. Então tínhamos que pensar muito bem os takes que seriam gravados de frente e de costas. Enquanto nós estamos gravando, tem a trilha sonora aqui, ó. Acho que ele não gostou muito. Ele prefere instrumentos mais elaborados. A gente também tinha a ideia de colocar a Samus voando no espaço, só que como ela já estava no filme, então ia ter uma coisa temporal ali, ia ter um erro, não ia dar pra colocar. E o Kirby, ele aparece como uma constelação, mas a gente inicialmente pensou em fazer algum tipo de cosplay bizarro, mas a gente pensou, vai ficar tosco, melhor só uma constelação mesmo e tá bom. Organizamos todas as cenas que iam ser feitas e olha, eram realmente muitas cenas a serem feitas, mas muitas. E assim, combinamos que a equipe do Star Fox teriam 4 pessoas, né? No caso, eu seria o Fox, e aí tem que achar mais 3. E já que tem o cosplay, como virar um sapo, um falcão, uma raposa e um coelho? Maquiagem, né? Só que não uma maquiagem comum, uma maquiagem digital, que é muito simples de você fazer em casa. Basta você ter o After Effects instalado no seu computador e ter vários plugins. Aqui na Chapéu do Presto é assim, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai lá e aprende. A gente não sabia fazer maquiagem digital. Eu sei que eu fui, cara, eu vou aprender a fazer isso agora, mano. Tem uma galera na internet fazendo, então eu vou fazer. E foi isso aí, e o resultado ficou assim. Não relaxem, pessoal, nós temos muito trabalho a fazer. Não, voando no espaço? Nada de novo no front. Fox! Faça um barrel roll! Ok! Energia do inimigo analisada. Let's rock and roll! Então chegou a hora que todos nós estávamos esperando. A Rosalina. Eu ia ter que interpretar a Rosalina e o cosplay tinha que estar pronto e tinha que estar funcionando. E cuidadosamente nós olhamos cada cena, ficamos estudando os movimentos da Rosalina, baixamos várias coisas lá do Super Smash Bros Ultimate, do Super Smash Bros do Wii U pra ver a movimentação. Aí a gente ficou treinando Kung Fu, cara, foi muito legal. Eu fiquei vendo lá os vídeos do Mario Galaxy, Kung Fu, né? Na verdade ela faz balé. Dá pra ver que todos os movimentos dela são de bailarina, toda delicada, toda bonitinha. E fazia muito tempo que eu não fazia balé. E a trilha sonora do Mario Galaxy o tempo inteiro pra gente ficar inspirado. Muito show, foi maneiro. Eu tava confiante de que ia ficar ótimo. Aí comenta aí o resultado. Vocês não sabem como é difícil deixar aquela peruca na cabeça. Mas então, comentem aí o que vocês acharam do resultado final. Ficou bom? Agora que tá gravado, selecionamos os takes, fomos pro After Effects, cortar os cromas, ajustamos o vestido pra ficar mais aberto, né? Sabe como é que é? Colocamos o olho azul e por fim a correção de cor. Poxa, ficou muito bom. Comenta aí. Enquanto isso, a equipe chapeleira continua nos dando cobertura. Alteração 357. Feito. Matei aquele dali. Meu PC tá lento, mas isso não vai me impedir. Beleza, tudo pronto. Pode enviar pro cliente, PH.
A Indy pegou os fundos do espaço com o cenário do observatório da Rosalina. Quem jogou Mario Galaxy sabe. E aplicou na cena. Na minha opinião, ficou ótimo! E por fim, tivemos a ideia, em cima da hora, é claro, de cortar fora o último take da Rosalina, aquele que o Otávio não sabe ainda, dando um tchauzinho, porque ficou melhor a cena pra fechar com a posição que tava imponente mesmo, no auge do poder da Rosalina. Em compensação, ela terminou, né, no melhor do poder, como a Indy falou, e ainda entra num portal e tal. A gente inventou tudo isso na hora ali e ficou maravilhoso. E aí, finalmente, Rosalina, né, envia as estrelinhas lá, revive os personagens da história. Foi esse o combinado inicial, era reviver os caras, e a gente inventou essa loucura toda. E vale a pena, com certeza, hein, vale a pena ver o filme inteiro no canal Nerdice, porque a gente não mostrou tudo aqui, então vocês vão ter que ir lá pra ver, o link tá na descrição. Ah, a gente também fez algumas correções por cima do filme deles, tipo, a Samus, ela tava com a pistola, agora ela tá com a arma da Samus mesmo, a gente trocou também digitalmente, ficou bem legal. E mais umas coisinhas aí. E vale a pena vocês darem uma olhada lá no canal do Nerdice e nos outros vídeos do Smash Bros que tem lá. Só pra fechar esse assunto, foi muito engraçado porque o pessoal foi gravar esse Super Smash Bros, né, justamente na BGS que a gente não foi. Então todos os nossos amigos estavam lá gravando, eu falei, pô, a gente conversou aqui, pô, a gente ia estar lá gravando também, né, o Mario Kart, o Super Smash Bros. E acabou que não rolou, tudo bem, as coisas são assim, né. E aí você vê como que uma coisa ruim, entre aspas, né, porque a gente não estava na gravação, acabou sendo excelente, porque a gente foi chamado depois, né, ele fez essa ligação aí para essa missão, e nada disso teria acontecido se a gente tivesse sido na BGS, teria sido tudo diferente. Não ia ter tanto tempo e a gente conseguiu fazer uma coisa muito mais legal do que a gente conseguiria fazer lá na hora. Ainda bem que deu tempo da gente terminar, eu preciso desligar o computador 9h30. Aprimoramos nossas habilidades. Ufa, pensei que ia ter que pagar o meu cartão com juros. Obrigado, equipe. Sem vocês não teríamos conseguido. Estejam preparados para a próxima missão. E lembrem-se, naquele dia... Continue ajudando com vontade e com alegria. Vem cá, vocês não ficaram curiosos para saber como é que os nossos editores mirins gravaram? E eles gravaram e editaram tudo sozinhos. Deem só uma olhada nisso. E essa foi a timeline do making off. Ó, o making off que nem pediram. Peguei o pano da minha avó, apoiado nessa caixa, e sento nessa cadeira minúscula aqui pra ficar enquadrado. Já voltei da minha avó, agora eu tô pronto pra editar. Aqui, ó, pra segurar um pano que nem é croma. Tá, eu não sei atuar. Beleza, tudo pronto. Vocês estão vendo o nível de criatividade dos nossos editores. É cortina de banheiro, pano da avó, cobertor, refrigerante pra segurar a cadeirinha, tripé improvisado de prateleira de parede. Tudo no esquema pra fazer dar certo. Que orgulho, cara! Não é à toa que escolhemos eles pra ser os nossos editores. Criatividade de mais de 8.000. Ser chapeleiro é isso. E é por isso que resolvemos em segredo fazer uma surpresa pra eles. Eles não sabem dessa parte do vídeo. Nos sentimos muito honrados em ter vocês na nossa equipe de editores e de aprendizes magos de efeitos especiais. Por conta de todo o empenho, esforço em estudar cada vez mais e o compromisso com a gente, a Chapéu do Presto, nós nos sentimos privilegiados de presentear vocês três com o certificado oficial de editores chapeleiros de elite. Com este certificado, você terá sua parede muito mais bonita. Se vocês querem ver a reação dos nossos editores, é só ativar o chat da estreia desse vídeo. Com certeza eles estão malucos. O que a gente aprende com esse vídeo? Dê sempre o seu melhor, porque a vida vai te recompensar. Não espere dos outros a recompensa, é a vida que vai te recompensar. E essa foi a gota d'água para uma coisa muito boa acontecer. Resolvemos fazer estúdio, resolvemos voltar a gravar. Chapéu do Presto de volta! Deixa o like nesse vídeo, comenta e vamos fazer coisas legais, cara. O Chapéu do Presto é isso. Muito obrigado. Obrigado, Otávio do Nerdice. Obrigado a todo mundo. RK, Coelho, a galera toda que a gente conheceu nessa brincadeira. E vamos fazer mais filmes assim. Aí foi. You win!